Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi por um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrar hoje São Pedro e São Paulo. Paulo era Saulo, o grande perseguidor dos cristãos. Chegou a mandar matar Estevão, apedrejado. E um dia Jesus aparece a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo estava perseguindo os cristãos, não era Jesus. Mas é aí que a gente vê o poder da palavra, o poder de ser cristão, que significa ser um outro Cristo. Aquilo que Saulo estava fazendo aos cristãos era o próprio Cristo que estava fazendo. Saulo então ali tem um encontro com Jesus, fica cego e vai até Ananias e lá recebe o batismo. E as escamas dos seus olhos, diz a palavra, caem e ele começa a enxergar. Talvez para mostrar que ele estava cego para Deus. E com o batismo ele se torna filho e agora começa a enxergar, principalmente espiritualmente, porque ele estava perseguindo a igreja de Cristo. E Saulo agora então é uma nova criatura, se chama Paulo. Todas as vezes que vocês virem na Bíblia que mudou o nome, Abraão, Sarai, Sara, Saulo, Paulo. O que significa essa mudança de nome? Se vocês forem olhar nas congregações religiosas, eles fazem isso, eles mudam o nome.
é para mostrar que o homem velho ficou para trás. Agora é uma nova criatura em Deus. Mudou até o próprio nome. Pedro, né? Por causa da vocação, então Jesus coloca Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas Saulo agora então começa a pregar, e é interessante, o que me lembra muito nessa solenidade dos dois apóstolos? Dois homens com defeitos, dois homens de temperamento forte, não podiam pregar juntos, porque um batia de frente com o outro, um tinha uma mentalidade, o outro tinha outra, mas Deus foi usando, fazendo a obra, a ponto de serem os grandes esteios da igreja. E Saulo então, como ele era tecelão, ele fazia tendas, lógico, numa região de muitos nômades, por causa da seca, por causa da dificuldade do deserto e etc. Saulo negociava tendas, era de família rica, e por isso ele falava muitos idiomas, era um homem poliglota, e por isso Saulo leva a palavra de Deus mais longe. Se a gente for olhar, é o que mais fundou comunidade, é o que mais escreveu cartas. Então quer dizer, Deus usa cada um segundo a sua capacidade e disponibilidade. Bom, Saulo então é morto, né? Por isso estamos celebrando de vermelho, significa o sangue derramado, o martírio. É morto a fio de espada em Roma. Pedro, pescador, simples, não falava outros idiomas, é chamado por Deus. O que eu mais admiro em Pedro é a sua sinceridade, a sua autenticidade. Pedro é aquele que é intenso em tudo. Quando ele acerta grande, mas também quando ele erra grande, né? Jesus pergunta, esse evangelho, Jesus pergunta para as pessoas, Jesus ali já estava no final da vida, já tinha catequizado, já tinha feito tudo o que podia, e ele pergunta para as pessoas quem eu sou. Ah, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és um monte de profeta. E para vocês, se vocês prestarem atenção, sempre Pedro vai falar primeiro, já mostrando aí a hierarquia. Primeiro Papa. E para vocês, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Era isso que Jesus queria ouvir. Porque, meus irmãos e irmãs, Jesus não pode ser para nós aquilo que nos convém, algo subjetivo. Para um é uma coisa, para outra é outra, para outra é outra. O Deus da conveniência, não. Ele é um só. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Bendito és tu, Pedro, porque não foi pela boca do homem que tu disseste, mas foi pela boca de Deus. Bendito és tu, e tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que eu acho mais bonito, o que ligares na terra, presta atenção nisso,
é o que a igreja liga na terra, é que depois será ligado no céu. O que desligares na terra, pode prestar atenção que fala na terra primeiro. O que desligares na terra será desligado no céu. Quando o padre absolve alguém dos seus pecados, é desligado. Quando o padre ou o diácono une alguém em matrimônio, é ligado. E é ligado aqui para ligar lá. Até que a morte vos separa a terra. Então, o que ligares aqui, olha o poder que Deus deu ao homem. Esta semana nós tivemos o evangelho que fala isso, que as pessoas ficavam impressionadas com tal poder que Deus deu ao homem. Então, Deus deu poder à sua igreja. E ela é tão fundada sobre a rocha, que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E Pedro, aquele homem medroso, Pedro tinha muito medo de morrer, muito. É tanto que ele negou Jesus diante de uma criada. Era alguém muito simples, alguém que não demonstrava, não ameaçava tanto a Pedro. E ele tinha tanto medo de morrer que ela disse, você não é um daqueles discípulos? Galileu? Não, nem o conheço. Gente, o pecado de Pedro foi muito grave. Foi muito mais grave do que Judas. Pedro já estava com a chave do reino dos céus na mão, com a chave da igreja na mão. A quem muito é dado, muito será cobrado. A maior responsabilidade estava nas mãos de Pedro. E ele falar, nem o conheço. Mas Pedro tem uma coisa que eu admiro muito, a humildade. Ele dobra o joelho no chão, a hora que ele viu a besteira que fez. Dobra o joelho no chão, chora, se arrepende, pede perdão. E é perdoado. E é perdoado. Para mostrar que os nossos pecados também são perdoados. Que os nossos defeitos também são perdoados. E os defeitos são trabalhados quando a gente deixa Deus trabalhar. Seja qual for o defeito. Quando abrimos o coração para Deus, quando entregamos para Deus, Ele trabalha. Aquele medo foi tão trabalhado que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Imagina, deve ser muito pior do que crucificado de cabeça para cima. Ele mesmo disse, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, essa liturgia de hoje vem nos mostrar que ser santo não é ser perfeito. Porque perfeito é Deus. Nós estamos caminhando e buscando melhorar a cada dia. Mas vamos terminar na eternidade. Ser santo é querer fazer a vontade de Deus. Querer assemelhar ao Cristo. Isso é ser santo. Não é ser perfeito, porque perfeito quem que é? Quem é perfeito? Muitas vezes cobram de nós uma perfeição. Mas não somos. Não somos deuses. Estamos caminhando com a graça de Deus, tentando melhorar cada dia. Isso é ser santo. Isso é buscar a santidade. Nem sempre vamos agradar. Se Pedro tivesse agradado, ele não teria morrido crucificado de cabeça para baixo. Se Paulo tivesse agradado, ele não tinha morrido. Então, ser de Deus é muitas vezes incomodar ao invés de agradar. Mas, como diz Pedro, antes agradar a Deus do que aos homens. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.